Livro dos Espíritos, as Leis Naturais. Livro terceiro, capítulo 4. Lei de reprodução. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. População do globo. Questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Questão 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro terceiro, capítulo 4. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente, chegará um momento em que elas terão desaparecido de cima da terra? É verdade, mas é que outras tomarão o seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Questão 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que estão retornando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual que, pelo seu aumento, tende a invadir toda a terra e a substituir as raças que extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Questão 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procede dos corpos primitivos por via de reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertence todas as grandes famílias humanas, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Questão 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é ao contrário, o homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição,
e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é responder aos seus objetivos favorecendo essa perfeição. Mas o homem, geralmente, não é movido em seus esforços pelo melhoramento das raças, mas por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Quem importa que seu mérito seja nulo, contando que o progresso se faça? Cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro 3º, capítulo 4. Lei de reprodução. Obstáculos à reprodução. Questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não a deve entravar sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso, ainda, que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detêm o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Questão 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro 3º, capítulo 4. Lei de reprodução. Casamento e celibato. Questão 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrário à lei natural, mas o homem pode mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Questão 698.
O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e engana a todo mundo. Questão 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente, eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Livro 3º, capítulo 4, Lei de Reprodução. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica que, mais ou menos, existe entre os sexos é um indício da proporção segundo a qual eles devem estar unidos? Sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo o objetivo de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade.